Nesse vídeo eu vou fazer a análise do segundo clipe que a cantora Luísa Sonza liberou do seu novo álbum. O nome da música é Principalmente Me Sinto Arrasada. Lembrando que ela fez todo esse álbum baseado nos sonhos e pesadelos que ela vinha tendo. Acho válido dizer novamente, que todas essas análises que eu faço são apenas um exercício, uma brincadeira para explicar para vocês como os sonhos funcionam. Porque a análise de verdade ela é feita junto com o sonhador, que vai fazer as associações. Então isso aqui é só uma brincadeira, é um exercício, Para eu saber realmente o que tá acontecendo com a Luísa, eu teria que conversar com ela. Mas esse clipe eu achei fantástico, a música eu adorei também, amei. E diferente de Campo de Morango, esse clipe ele já tem um significado muito mais óbvio, ainda mais juntando com a letra da música. E isso acontece com os nossos sonhos também. Muitas vezes vem um sonho que é bem óbvio, se a pessoa ter um mínimo ali de entendimento de simbologia, um mínimo de pensamento abstrato ali, para não levar o sonho no literal, que eles são simbólicos. Mas eu acho muito interessante a gente vir aqui fazer esse exercício, porque eu vou poder contar mais para vocês de como os sonhos funcionam com base nesse clipe. Por exemplo, muitas vezes as pessoas chegam pra mim achando que meu sonho foi só isso, não deve significar nada, porque é só uma cena muito curta, E esse clipe, ele tem basicamente uma cena. E a gente vai ver como eu vou conseguir extrair coisa dessa uma cena. Então, a cena do clipe é ela dentro de uma casa, e essa casa tá totalmente caótica, com vários móveis jogados, tudo empoeirado, coisas quebradas. E ela sorri, ao mesmo tempo que ela tá chorando, uma coisa meio parecida com Coringa, assim. A casa, ela costuma representar a nossa psique, Então, o estado que essa casa aparece no sonho, ele tá representando o estado da nossa psique no momento daquele sonho, E os ambientes da casa, eles também costumam ter uma simbologia importante, Os ambientes que são sala, cozinha, são ambientes que representam partes mais sociais da nossa psique. E os ambientes de quarto e banheiro representam locais mais íntimos da nossa psique, No caso dela, não sei se estava querendo representar só um ambiente ou se estava querendo representar a casa toda. Eu estou deduzindo que essa casa seja a casa onde ela viveu a infância dela. Eu falo isso pela minha experiência com os sonhos e também pela imagem da casa, que parece uma casa de interior, Sendo que ela veio do interior. E se essa casa for realmente a casa da infância dela, o que isso pode simbolizar, Pode simbolizar que essa psique, ela ainda tem aspectos infantis, que não amadureceram. E isso é uma coisa bem comum de acontecer, principalmente na nossa sociedade hoje, Que a gente não tem uma passagem das fases de amadurecimento muito claras e a gente tá tendo uma falha no nosso processo de amadurecimento. Então, às vezes a pessoa pode já ser idosa até e ainda ter aspectos bem imaturos, dentro da sua psique. Isso acontece com muita gente, se não todo mundo, tá? Não é uma coisa exclusiva da Luísa. Aspectos infantis que causariam o que tá acontecendo na face dela no clipe, Que é ela sorrindo, porém chorando, Por quê? Porque a criança ela espera a aprovação das outras pessoas, A criança, ela baseia a imagem dela, do valor, dela, através do que o outro vai falar e como o outro vai reagir a ela, Mas essa não deve ser a postura do adulto. O adulto, ele tem que entender quais são os seus próprios valores, o que o seu íntimo, acredita, o que o seu íntimo precisa. E o adulto deve defender esses valores, A criança, ela espera ser defendida, pelo externo, Seja pelos pais ou pelas pessoas ao seu redor, Porque ela precisa disso. Mas o adulto, ele não precisa disso. O adulto, ele pode defender a si mesmo e defender os seus ideais e o seu ponto de vista. Então, enquanto ela sorri, ela mostra essa imagem sorridente, enquanto por dentro ela tá triste, tá simbolizando a crença que ela tem de que ela tem que atender essas expectativas externas sobre ela, E até em um ponto da música ela fala sobre essa questão da síndrome de impostora, Essa síndrome de impostora também tem a ver com isso, A pessoa não tá firme sobre o seu próprio valor
e ela ainda está esperando que esse valor seja reconhecido fora dela. Então ela tem que atender às expectativas externas para que esse valor seja reconhecido, né? Porque ela ainda está precisando disso. E assim, todos nós passamos, né, por processo de amadurecimento ao longo da nossa vida, né? Mas às vezes vão acontecer situações que são grandes demais para o nível de amadurecimento que a gente tem naquele momento. E aí vão gerar conflitos internos grandes também, né? Então, no caso da Luísa, ela é uma menina que veio do interior e hoje é conhecida nacionalmente. Aí imagina, né? Tu ainda tem aquele aspecto infantil da psique, achando que tem que agradar o olhar do outro, né? Atender a expectativa do outro. E de repente você tem muitas coisas em jogo, né? Você tem toda uma empresa, né? Que é a empresa dela. Pessoas que estão sob tua responsabilidade, né? Que o emprego dessas pessoas depende do teu trabalho. Então, são muitas coisas, né, em jogo, muitos olhares de pessoas importantes, de empresários e tudo mais, em cima dela, né? Marcas que podem patrocinar ela. Então, são cargas grandes demais para um aspecto da psique que ainda é infantilizado, querendo a aprovação dos outros, né? E a solução para isso é fazer terapia, né? Que é o que ela já está fazendo para conseguir fazer esse processo de amadurecimento dessas partes da psique que ainda estão infantilizadas, para ela poder suportar, né, essas cargas de responsabilidade, né, de olhares em cima dela. E se ela fizer esse processo com sucesso, ela provavelmente vai mudar muitas coisas na atitude dela e vai ser mais capaz de defender o seu interior, né? De defender os seus valores e os seus sentimentos, né? E dizer não para trabalhos, para as coisas que ela não queira fazer e colocar os limites necessários para que ela mantenha a saúde mental dela, saúde física e mental, porque é tudo uma coisa só. Então por hoje é isso. Eu tô gostando muito de fazer essas análises, estou adorando os clipes e eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre os sonhos e também sobre a importância desse processo de amadurecimento, né? O nosso amadurecimento é essencial para que a gente tenha mais autonomia na nossa vida, né? Para que a gente seja dono de si, né? E consiga bancar os nossos desejos. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima!